Para quem nunca leu O Livro Perdido de Enki, a melhor forma de entendê-lo é imaginando que você encontrou um diário secreto ou uma caixa preta, deixada por um astronauta de outro planeta que viveu na Terra há centenas de milênios. O autor, Zecharia Sitchin, apresenta o livro não como uma ficção, mas como a autobiografia de Enki, um líder extraterrestre Anunnaki, ditada ao seu escriba Endumbsar, logo após uma catástrofe que destruiu a civilização suméria. Abaixo, explico os pontos principais de forma simples, focando nas dificuldades que um novo leitor pode encontrar. 1. O ponto de partida. Uma missão de sobrevivência. A história começa não na Terra, mas no planeta Nibiru. O problema: a atmosfera de Nibiru estava se desgastando e o planeta corria o risco de se tornar inabitável. A solução: os cientistas descobriram que o ouro, triturado em pó finíssimo e lançado no ar, poderia criar um escudo protetor. A descoberta: Alalu, um rei deposto, foge de Nibiru e aterrissa na Terra, descobrindo que aqui havia ouro em abundância. Ele chantageia os líderes de Nibiru para recuperar seu trono em troca da localização do metal. 2. Quem são os personagens? A primeira grande dificuldade. O leitor pode se perder nos nomes. Pense neles como uma família real poderosa com funções específicas. Anu, o rei de Nibiru, o pai de todos. Enki, ou Ea, o filho mais velho e cientista brilhante. Ele lidera a primeira expedição à Terra e é o narrador do livro. Enlil, o meio-irmão e rival de Enki. Ele é o comandante militar e administrador. Embora mais jovem, ele é o herdeiro legal do trono de Nibiru, o que gera o conflito central da história. Ninmah, a meia-irmã de ambos e chefe médica, que atua como pacificadora. 3. A criação da humanidade, o Projeto Lulu. Esta é a parte que mais se conecta com a Bíblia. Os trabalhadores de Nibiru, Anunnaki, se cansam de minerar ouro nas condições difíceis da África, o Abizu, e fazem um motim. Para resolver o problema, Enki propõe algo ousado: usar engenharia genética. Eles pegam um ser selvagem que já existia na Terra, um hominídeo, e combinam a essência vital, DNA, dos Anunnaki com a dele. O resultado é o Adamu e a Tiamat. Inicialmente, os humanos eram estéreis, mas Enki modifica o código genético deles para que possam procriar, o que irrita Enlil, que nunca gostou da ideia de criar escravos inteligentes. 4. O dilúvio e o segredo de Enki. Com o passar do tempo, o planeta Nibiru se aproxima da Terra e sua força gravitacional ameaça causar uma onda gigante, o dilúvio. Enlil vê isso como uma oportunidade para deixar a humanidade, que ele achava barulhenta e irritante, morrer. Ele obriga todos a jurar em silêncio, mas Enki, que amava sua criação, dá um jeito de avisar seu filho humano, Ziusudra, o Noé bíblico, através de uma parede de juncos, ensinando-o a construir um barco submersível. 5. O conflito final. Armas nucleares na antiguidade. Após o dilúvio, a Terra é dividida em regiões, mas o filho de Enki, Marduk, quer governar o mundo inteiro. As brigas entre os clãs de Enki e Enlil escalam até que os deuses decidem usar as armas de terror, bombas nucleares, para destruir o aeroporto espacial e impedir Marduk. O resultado foi uma nuvem radioativa, o vento maligno, que matou o povo da Suméria, mas, ironicamente, poupou a cidade de Marduk, Babilônia. Dificuldades que você pode ter e como superá-las. A linha do tempo. O livro usa a unidade Char, que equivale a 3.600 anos terrestres, uma órbita de Nibiru. Não se prenda aos números exatos. Apenas entenda que os Anunnaki vivem por milhares de anos, porque o tempo no planeta deles passa de forma diferente. Deuses ou astronautas?
O livro trata os deuses das mitologias antigas como seres de carne e osso que usavam naves espaciais, carros celestiais, comunicadores, faladores de palavras e armas de tecnologia avançada. Ler o livro com essa lente tecnológica ajuda a visualizar as cenas. Fado versus destino. Um tema recorrente é se tudo o que aconteceu era inevitável, destino, ou consequência de escolhas erradas, fado, sorte. O livro termina com Enki refletindo se os humanos cometerão os mesmos erros que seus criadores. Resumo. Lógico. O livro é uma tentativa de explicar as origens da civilização e da religião como resultado da intervenção de mineiros espaciais que, em meio a brigas familiares e necessidades tecnológicas, acabaram nos criando e depois quase nos destruindo. Com base nos relatos de O Livro Perdido de Enki, a história se desenrola em uma escala de tempo vasta, envolvendo uma família real extraterrestre e a criação da humanidade. Abaixo, explico a época e os papéis dos personagens principais. A época e o contexto temporal. A narrativa abrange um período que começou há cerca de 445 mil anos, quando os astronautas de Nibiru, os Anunnaki, chegaram à Terra em busca de ouro para salvar sua atmosfera. A cronologia é medida em shars, onde cada shar corresponde a uma órbita de Nibiru ao redor do Sol, equivalente a 3.600 anos terrestres. O livro termina por volta de 4.000 anos atrás, logo após uma catástrofe nuclear que devastou a civilização suméria. Personagens principais e seus papéis. 1. Os líderes supremos, a Trindade Anunnaki. Anu, o rei soberano de Nibiru e pai de Enki, Enlil e Ninmar. Ele toma as decisões finais a partir de Nibiru, embora visite a Terra em momentos críticos para resolver disputas de sucessão. Enki, Ea Nudimud, o narrador da história e o primogênito de Anu. Ele foi o primeiro líder a aterrissar na Terra e fundou Eridu. Como um cientista brilhante, ele é o responsável pela engenharia genética que criou o ser humano, Lulu, para aliviar o trabalho dos Anunnaki nas minas. Ele é frequentemente o defensor da humanidade contra as decisões severas de seu irmão, Enlil, meio-irmão e rival de Enki, sendo o herdeiro legal do trono de Anu devido à Lei da Semente. Ele atua como o comandante da Missão Terra, senhor do mandato, administrando os assentamentos e as leis. Enlil frequentemente vê a humanidade como um estorvo, e foi quem decidiu permitir que o dilúvio os aniquilasse. Ninmar, Ninharsag, meio-irmã de Enki e Enlil e oficial médica-chefe. Ela desempenhou um papel vital na criação do primeiro homem, Adamu, e da primeira mulher, Ti-Amat, oferecendo seu próprio útero para a gestação do modelo perfeito. Mais tarde, atua como uma pacificadora entre os clãs rivais. 2. Figuras de conflito e sucessão. Alalu, um rei deposto de Nibiru que fugiu para a Terra e descobriu o ouro. Sua descoberta deu início à missão Anunnaki, mas após perder uma luta contra Anu, ele foi exilado em Marte, Lahmu, onde morreu. Marduk, o filho primogênito de Enki. Sua ambição de se tornar o governante supremo da Terra e sua decisão de se casar com uma humana causaram grandes tensões. As guerras para impedi-lo de tomar o controle do porto espacial levaram ao uso das armas nucleares. Ninurta, o filho primogênito de Enlil e seu herdeiro guerreiro. Ele foi o principal opositor de Marduk e um dos deuses que liberou as armas de terror que causaram a nuvem radioativa sobre o Sumer. 3. A humanidade e seus progenitores. Adapa, criado por Enki, que foi seu pai biológico com uma fêmea terrestre, ele foi o primeiro homem civilizado, dotado de inteligência avançada e fala, mas não de vida eterna. Ziusudra, Noé, outro filho de Enki com uma humana, escolhido para sobreviver ao grande dilúvio.
Ele construiu a embarcação submersível que preservou a semente da vida na Terra, seguindo as instruções secretas de seu pai. 4. Figuras misteriosas e escribas. Gaozu, um emissário misterioso que aparece em visões para Enki e Enlil. Ele revelou informações cruciais para a sobrevivência da humanidade e dos próprios Anunnaki, alegando agir em nome do Criador de tudo, embora Anu negue tê-lo enviado. Endubsar, o escriba-mestre de Eridu, escolhido por Enki para registrar estas memórias em tabuletas de lápis lazuli durante 40 dias e noites. Resumo da dinâmica. O papel de cada personagem é definido pela sua linhagem e função técnica. Enquanto Enki é o criador e protetor, o cientista, Enlil é o administrador e juiz, o comandante. O conflito central do livro nasce da rivalidade entre esses dois clãs e de como suas decisões pessoais moldaram o fado, escolhas e o destino, curso inevitável do nosso planeta. O livro perdido de Enki, de Zecharia Sitchin, apresenta-se como uma reconstituição autobiográfica das memórias de um deus extraterrestre proveniente do planeta Nibiru. O texto detalha a chegada desses seres, conhecidos como Anunnaki, à Terra há centenas de milhares de anos, em busca de ouro para salvar sua própria atmosfera. Através do relato do escriba Endubsar, a obra explora temas como a engenharia genética do Homo sapiens, as rivalidades dinásticas entre os líderes Enki e Enlil e as antigas catástrofes nucleares. As fontes buscam preencher lacunas nos registros sumérios e bíblicos, sugerindo que o passado cósmico da humanidade é a chave para compreender o futuro. A narrativa estabelece uma conexão entre mitos da Mesopotâmia e uma história tecnológica avançada que teria moldado as civilizações antigas. Este é um resumo geral e lógico de O Livro Perdido de Enki, baseado nos relatos autobiográficos que o deus extraterrestre Enki teria ditado ao escriba Endubsar após uma grande catástrofe nuclear na Terra. 1. Crise em Nibiru e a missão Terra. A narrativa começa no planeta Nibiru, que enfrentava uma crise atmosférica severa. Para salvar o planeta, os nibiruanos precisavam de ouro para criar um escudo de partículas em sua atmosfera. Após uma disputa pelo trono entre Anu e Alalu, este último foge para a Terra, descobre o metal precioso e chantageia Anu para recuperar seu poder. Enki, então chamado Ea, filho de Anu, lidera a primeira expedição para extrair ouro das águas terrestres, fundando o assentamento de Eridu. 2. Dificuldades e a criação da humanidade. A extração de ouro nas águas mostra-se insuficiente, levando à necessidade de mineração profunda no Abizu, África. Enlil, meio-irmão e rival de Enki, chega à Terra para comandar as operações, gerando tensões constantes sobre a sucessão e o comando. Após milênios de trabalho exaustivo, os trabalhadores Anunnaki se amotinam. Para resolver a crise, Enki propõe a criação de um trabalhador primitivo, Lulu, através da engenharia genética, combinando a essência vital Anunnaki com a de hominídeos locais. Assim, nascem Adamu e Tiamat, os progenitores da humanidade atual. 3. Conhecimento, proliferação e o dilúvio. Embora criados para servir, os humanos tornam-se inteligentes e prolíficos após Enki conceder-lhes a capacidade de procriação, o que enfurece Enlil. Com o tempo, as mudanças climáticas e a instabilidade orbital de Nibiru sinalizam uma catástrofe iminente: o dilúvio. Enlil decide deixar a humanidade perecer. Mas Enki, guiado por uma visão misteriosa de um ser chamado Gaozu, instrui secretamente seu filho humano, Zilsudra, Noé, a construir uma embarcação submersível para preservar a semente da vida. 4. Reconstrução e rivalidades de clãs. Após o dilúvio, a Terra é reconstruída e a humanidade recebe o conhecimento da agricultura e pecuária
para sustentar os deuses e a si mesma. São estabelecidas 3 regiões de civilização: Suméria, Egito e Vale do Indo. No entanto, as ambições de Marduk, primogênito de Enki, crescem. Ele busca a supremacia total sobre a terra, sentindo-se injustiçado em sua herança. Isso gera guerras devastadoras entre os clãs de Enki e Enlil. 5. A catástrofe nuclear e o legado. O conflito atinge o ápice quando os líderes Anunnaki, para impedir Marduk de tomar o controle do espaço-porto, decidem usar as armas de terror, armas nucleares. A explosão destrói o espaço-porto e cidades vizinhas, mas resulta em um imprevisto vento maligno, uma nuvem radioativa que varre a Suméria, matando toda a vida em seu caminho, embora poupe curiosamente a Babilônia de Marduk. Conclusão lógica. O livro termina com uma reflexão melancólica de Enki. Enlil aceita o triunfo de Marduk como um destino inevitável e parte. Enki decide registrar toda a história para que as gerações futuras compreendam que o passado é o futuro, alertando que os erros dos deuses podem ser repetidos pela humanidade se o registro desses eventos for perdido. A introdução de O Livro Perdido de Enki estabelece o cenário histórico e a premissa de que os relatos sumérios são a base para as narrativas bíblicas e o conhecimento da pré-história humana. Abaixo estão os pontos principais que compõem esta introdução. A chegada e a missão na Terra. Há 445 mil anos, astronautas de Nibiru chegaram à Terra em busca de ouro para salvar a atmosfera de seu planeta natal. Eles fundaram o assentamento de Eridu e expandiram suas operações para minas, portos espaciais e até uma estação em Marte. A criação da humanidade. Devido à escassez de mão de obra e a um motim dos trabalhadores, Anunnaki, o líder e cientista Ea Enki, utilizou a engenharia genética para criar o trabalhador primitivo, Homo sapiens, combinando a essência vital extraterrestre com a de hominídeos terrestres. Conflitos e catástrofes. A história é marcada pela rivalidade entre Enki e seu meio-irmão Enlil, que assumiu o comando da missão Terra, relegando Enki ao Abzu, África. Esses conflitos culminaram em 2 eventos devastadores: o dilúvio, que Enki ajudou a humanidade a sobreviver através de Ziusudra, Noé, e uma catástrofe nuclear ocorrida há cerca de 4.000 anos, causada por guerras de sucessão entre os clãs dos deuses. Fontes e livros perdidos. A introdução destaca que o conhecimento sumério foi a fonte original para os relatos da Bíblia. Criação, Adão e Eva, Torre de Babel. Menciona a existência de inúmeros livros perdidos e bibliotecas destruídas, como a de Alexandria, e o trabalho de sacerdotes como Maneton e Beroso, que registraram a história de deuses que reinaram na Terra muito antes dos homens. O papel de Enki como cronista. Por ter sido o primeiro líder a aterrissar e uma testemunha presencial de todos os eventos, Enki é apresentado como o autor mais qualificado para registrar o passado. Ele teria decidido ditar suas memórias para que a humanidade compreendesse a diferença entre destino, o curso imutável, e fado, sorte, consequência das escolhas e do livre-arbítrio. O propósito do registro. O livro é apresentado como um testemunho autobiográfico ditado por Enki a um escriba, com o objetivo de servir como guia para as gerações futuras. A premissa central é que o passado é o futuro, sugerindo que o registro desses eventos guarda a chave para o que ainda está por vir. O capítulo Atestado funciona como o prólogo narrativo do livro, apresentando o relato de Endubsar, um mestre escriba de Eridu que foi escolhido pelo deus Enki para registrar suas memórias e profecias. Abaixo, os pontos principais deste relato. O chamado divino. 7 anos após a grande calamidade,
a nuvem radioativa que devastou a Suméria, Endubsar, um sobrevivente que vagava pelo deserto, é abordado por 2 emissários divinos. Ele é transportado em um torvelinho, nave, para um retiro na terra de Magan, onde se encontra na presença invisível de Enki. A motivação de Enki. Enki revela estar profundamente perturbado pela catástrofe nuclear que dizimou a humanidade. Ele afirma que, ao contrário do grande dilúvio, esta calamidade não estava destinada a acontecer e poderia ter sido evitada. Seu objetivo é ditar o verdadeiro curso dos acontecimentos para que futuras gerações entendam que suas mãos estão limpas e compreendam a diferença entre sorte, fado e destino. O processo de escrita. O trabalho dura exatamente 40 dias e 40 noites. Endubsar é sustentado milagrosamente por uma porção especial de pão e água fornecida por Enki, que o mantém sem fome ou sede por todo o período. Instrumentos divinos. Para o registro, são fornecidas tabuletas de lápis lazuli, azul puro, e um estilete feito de elétron com ponta de cristal divino, capaz de gravar na pedra tão facilmente quanto na argila úmida. O legado e o selo. Ao fim do ditado, Enki instrui Endubsar a escrever seu próprio atestado, este prólogo, como testemunha, e selar as tabuletas em um cofre de madeira de acácia e ouro. O cofre deveria ser escondido para ser encontrado por escolhidos no momento designado pelo destino. Missão final. Enki purifica Endubsar e o designa como seu porta-voz para confortar o povo, profetizando que as cidades seriam reconstruídas em 70 anos, mas que o futuro supremo, o destino final, já estava contido em suas palavras sobre o passado. O atestado termina com o desaparecimento da presença divina e o retorno súbito de Endubsar aos campos de Eridu, deixando o registro como um guia para que a humanidade não repita os erros dos deuses. A primeira tabuleta de O Livro Perdido de Enki apresenta um relato dramático que intercala o fim trágico da civilização suméria com as origens remotas e as crises políticas do planeta Nibiru. Abaixo estão os pontos centrais deste capítulo. 1. O lamento de Enki e a calamidade nuclear. A narrativa começa com um lamento profundo de Enki sobre a desolação da Suméria. Ele descreve como o vento maligno, uma nuvem radioativa, transformou rios em veneno, esvaziou cidades e cobriu os campos com cadáveres. Esta catástrofe não foi obra do destino, mas sim uma decisão do Conselho dos Deuses Anunnaki, que liberaram as armas de terror para impedir que Marduk, filho de Enki, assumisse a supremacia na Terra. Enki relata como os deuses fugiram de suas cidades em naves para escapar da nuvem letal, enquanto ele tentava, em vão, salvar seu povo em Eridu. 2. A história e unificação de Nibiru. O texto retrocede aos tempos prévios no planeta Nibiru. Descrito como um planeta avermelhado com uma atmosfera espessa mantida por erupções vulcânicas, Nibiru enfrentou guerras ferozes entre as nações do norte e do sul. A paz foi finalmente alcançada através da unificação sob um único rei e do estabelecimento de leis dinásticas rigorosas. Uma dessas leis cruciais era a Lei da Semente, que priorizava como herdeiro o filho nascido de uma meia-irmã do rei para preservar a linhagem real pura. 3. A crise atmosférica e a necessidade de ouro. Com o passar das eras, a atmosfera de Nibiru começou a sofrer brechas, causando mudanças climáticas severas, falhas nas colheitas e problemas de fertilidade. Os sábios determinaram que a única solução seria criar um escudo de ouro finamente triturado na atmosfera. No entanto, o ouro era raro em Nibiru, e as tentativas de estimular os vulcões para restaurar o ar falharam. 4. Usurpação e conflito pelo trono. A instabilidade planetária gerou crise política,
o rei Lama, o oitavo da linhagem, era fraco e hesitante. Ele foi deposto e morto por Alalu, um príncipe que não era o herdeiro legal, mas que reivindicava o trono por descendência de um filho de concubina. Alalu reinou por 9 períodos, Shars, mas não conseguiu resolver a crise do ouro. 5. O desafio de Anu e a fuga de Alalu. A legitimidade de Alalu foi desafiada por Anu, um príncipe de semente pura que trabalhava como seu copeiro. Os dois se enfrentaram em um combate corpo a corpo e Anu saiu vitorioso, sendo aclamado rei. Sentindo-se humilhado e temendo a morte, Alalu roubou uma nave espacial equipada com projéteis nucleares e fugiu de Nibiru. Ele partiu em direção à gelada Terra, baseando-se em conhecimentos antigos de que o planeta continha o ouro necessário para salvar Nibiru, planejando usar essa descoberta para recuperar sua realeza. A segunda tabuleta descreve a jornada épica de Alalu de Nibiru até a Terra, o contexto cosmológico da criação do sistema solar e a descoberta do ouro que poderia salvar seu planeta natal. Abaixo estão os pontos principais. 1. A viagem de Alalu e a passagem pelo cinturão de asteroides. Após fugir de Nibiru, Alalu ruma em direção ao 7º planeta, Terra. No caminho, ele passa pelos planetas exteriores, Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, maravilhando-se com suas cores e tamanhos. O maior desafio ocorre ao enfrentar o bracelete esculpido, cinturão de asteroides, uma barreira de rochas que já havia destruído naves exploratórias anteriores. Alalu utiliza suas armas de terror, mísseis nucleares, para abrir caminho entre as rochas, saindo vitorioso e avistando o Sol e a Terra. 2. A cosmogonia e a batalha celestial. A tabuleta relata a história da criação do nosso sistema solar, baseada no conhecimento dos tempos prévios. O início. No princípio existiam o Sol, Apsu e o planeta Tiamat, um planeta aquoso e rico em ouro. A invasão de Nibiru. Um planeta errante, Nibiru, entrou no sistema solar e foi atraído pela rede gravitacional dos outros planetas. O Conselho dos Deuses, os outros planetas, escolheu Nibiru como seu vingador para enfrentar Tiamat e seu líder militar, Kingu, que ameaçavam a Ordem Celeste. A batalha? Nibiru colidiu com Tiamat, partindo-a ao meio. A parte superior de Tiamat tornou-se a Terra, Ki, herdando suas águas e o ouro, enquanto a parte inferior foi triturada para formar o bracelete esculpido. Asteroides. O satélite de Tiamat, Kingu, tornou-se a lua da Terra. Nibiru foi destinado a uma órbita eterna de um Shar, 3.600 anos, ao redor do Sol. 3. Aterrissagem e exploração da Terra. Alalu faz um pouso forçado na Terra, aterrissando próximo a uma região de pântanos e terra seca. Ele realiza várias descobertas cruciais. Ambiente. Ele testa o ar e descobre que é compatível com o de Nibiru. Encontra água doce potável em um lago, peixes nos pântanos e frutas comestíveis. Perigo. Ele encontra uma criatura estranha, uma serpente, e a mata com sua arma portátil. 4. A descoberta do ouro e o ultimato. O momento decisivo ocorre quando Alalu usa seu provador nas águas do pântano. O instrumento confirma a presença de ouro. Exultante por ter em mãos a chave para a salvação de Nibiru, Alalu utiliza seu equipamento de comunicação para enviar uma mensagem a Anu. Ele afirma ter encontrado o ouro da salvação e exige que Anu ouça suas condições para entregar a localização do metal precioso. A terceira tabuleta descreve a resposta de Nibiru à descoberta de Alalu, a expedição liderada por Ea, Enki, a Terra e a fundação do primeiro assentamento Anunnaki. Abaixo estão os pontos principais. 1. O ultimato de Alalu e o plano de Ea. Alalu envia uma mensagem a Nibiru, exigindo ser reconhecido como rei em troca do ouro da salvação.
Anu e seu conselho ficam consternados, questionando se Alalu realmente encontrou ouro ou se é um engano. Enlil sugere cautela e pede provas, enquanto Ea, filho de Anu e genro de Alalu, propõe uma solução diplomática. Ea viajaria à Terra para verificar a descoberta e extrair o ouro. Alalu governaria a Terra, mas a realeza de Nibiru seria decidida em um segundo combate entre Anu e Alalu, caso Nibiru fosse salvo. 2. A viagem e a inovação tecnológica. Anu aprova o plano e Ea prepara uma nave tripulada por 50 heróis, com Anzu como piloto. Para atravessar o perigoso cinturão de asteroides, Ea utiliza o propulsor de água em vez de armas nucleares, disparando jatos de água para abrir caminho entre as rochas. Antes de chegar à Terra, eles fazem uma parada em Lamu Miti, Marte, para reabastecer a nave com água doce e ar. 3. A chegada e a fundação de Eridu. A nave aterrissa nas águas do oceano terrestre e flutua como um navio até os pântanos, onde Alalu os aguardava. Ea e Alalu têm um reencontro emocionante. O estabelecimento do acampamento é narrado em 7 dias. 1º ao 3º dia, desembarque, separação das águas doces dos pântanos e exploração de ervas e frutos comestíveis. 4º ao 6º dia, construção de moradias com tijolos de argila e canas, criação de armadilhas para peixes e aves, e survey de animais selvagens. 7º dia, Ea declara um dia de descanso. O assentamento é batizado de Eridu, lar na longura, e Ea recebe o título de Nudimud, o hábil ferreiro. 4. A extração de ouro e o segredo nuclear. Ea constrói uma máquina engenhosa para extrair metais das águas, mas a quantidade de ouro obtida é decepcionante, sendo o cobre e o ferro mais abundantes. Nibiru, sob pressão atmosférica crescente, exige a entrega do ouro. Antes de enviar a primeira remessa, Ea e o piloto Abgal realizam uma ação secreta. Eles entram na nave original de Alalu e removem 7 armas de terror, mísseis nucleares, escondendo-as em uma caverna secreta para evitar seu uso catastrófico. Anzu descobre a falta das armas e fica furioso, mas Ea insiste que elas nunca devem ser armadas na Terra. A tabuleta termina com Abgal partindo de volta a Nibiru com o primeiro carregamento de ouro. A 4ª tabuleta narra a expansão da missão Terra, a consolidação da exploração mineira no Abzu e o trágico desfecho da rivalidade entre Anu e Alalu. Abaixo estão os pontos principais. 1. Sucesso em Nibiru e novas descobertas. A pequena quantidade de ouro levada por Abgal é recebida com festa em Nibiru. O metal é transformado em pó fino e lançado na atmosfera, curando temporariamente a brecha no escudo planetário. Diante do sucesso, Anu ordena o envio de mais heróis e equipamentos para a Terra. No entanto, a extração de ouro das águas continua insuficiente. Ea realiza explorações aéreas e descobre que o ouro é abundante nas veias das entranhas da Terra, em uma região que ele nomeia Abzu, África. 2. A chegada de Enlil e a divisão de poder. Devido às dúvidas sobre como extrair ouro das profundezas, Anu envia Enlil à Terra para verificar as descobertas de Ea e organizar um plano de execução. Enlil propõe a criação de assentamentos permanentes, transporte espacial e centros de refinação. Para resolver a crescente rivalidade entre os irmãos, o próprio Anu viaja à Terra. Em uma decisão histórica, os 3 decidem o destino dos domínios por meio de sortes. Anu permanece como soberano no trono de Nibiru. Enlil recebe o comando do Edim, Mesopotâmia, e o título de Senhor do Mandato. Ea recebe o domínio das águas e do Abzu para mineração, sendo-lhe concedido o título de Enki, Senhor da Terra. 3. O crime de Alalu e o julgamento.
Alalu, sentindo-se injustiçado por ter perdido a realeza, desafia Anu para um segundo combate corporal. Anu vence novamente, mas ao retirar o pé de cima de Alalu, este o ataca de forma vil. Alalu morde e engole a dignidade. Genitais de Anu. Capturado, Alalu é submetido a um julgamento perante os 7 que julgam. Anu decide poupar sua vida, sentenciando-o ao exílio perpétuo em Larmu, Marte, onde deverá morrer sozinho. O piloto Anzu decide voluntariamente ficar em Marte para cuidar de Alalu até sua morte. 4. A missão de Ninmah e o rosto em Marte. Ninmah, filha de Anu e oficial médica, é enviada à Terra com um grupo de enfermeiras para cuidar da saúde dos heróis, que sofriam com os ciclos rápidos do planeta. No caminho, ela faz uma parada em Marte e encontra Alalu morto e Anzu em estado crítico, mas consegue reanimar Anzu. Alalu é enterrado em uma caverna e Ninmah ordena que sua imagem seja esculpida em uma grande rocha da montanha, usando raios, para que o rosto de Alalu olhe para sempre para Nibiru e para a Terra. Anzu é designado comandante da estação de passagem em Marte antes de Ninmah seguir viagem para a Terra. A quinta tabuleta narra a expansão da presença nibiruana na Terra e em Marte, as complexas relações dinásticas entre os líderes e o início das tensões que levaram à criação da humanidade. Abaixo estão os pontos principais. 1. Expansão e organização. Anunnaki e Igdi. Chegada de Ninmah. Ninmah chega à Terra com um grupo de enfermeiras e sementes de Nibiru para criar um elixir que cura as doenças causadas pelos ciclos rápidos da Terra. As cidades do Edim. Enlil planeja 5 cidades no Edim: Eridu, Laarsa, Lagash, Shurubak, para Ninmah, e Nibruki, centro de controle de missões, onde ficariam as tabuletas dos destinos. O Abzu e Marte, Enki estabelece instalações de mineração profunda no Abzu, usando o agrietador de terra. Anu define que os 600 na Terra serão chamados Anunnaki, os que do céu à Terra vieram, e os 300 em Marte serão os Ididi, os que observam e veem. 2. Conflitos familiares e a lei da semente. Rivalidades dinásticas. O texto detalha a origem dos líderes. Enki é o primogênito, filho de concubina. Enlil é o herdeiro legal, filho da esposa real, e Ninmah é a meia-irmã de ambos. O incidente com Sud. Enlil viola uma jovem enfermeira chamada Sud. Por esse crime, ele é julgado pelos 7 que julgam e exilado para uma terra sem retorno. Perdão e sucessão. No exílio, o piloto Abgal revela a Enlil o segredo das armas nucleares escondidas por Enki. Sud engravida, aceita casar-se com Enlil e recebe o título de Ninlil. O filho deles, Neinar, é o primeiro Anunnaki concebido na Terra, Enki e Ninmah. Enki tenta ter um filho homem com Ninmah no Abzu para garantir um herdeiro de semente pura, mas ela gera apenas filhas. Após ser amaldiçoada por ela com dores físicas por sua insistência, Enki desiste e é curado. 3. Crises, motins e soluções. A traição de Anzu. Os Idigi em Marte reclamam das condições de trabalho. Anzu, seu comandante, é levado a Nibruki, onde trai Enlil e rouba as tabuletas dos destinos, buscando supremacia. O combate aéreo. Ninurta, filho de Enlil, persegue Anzu e o derrota em uma batalha aérea épica, usando projéteis Tilu. Anzu é executado. Motim no Abzu. O trabalho nas minas torna-se insuportável para os Anunnaki mais jovens. Eles se amotinam, queimam suas ferramentas e cercam a residência de Enlil no Abzu, exigindo alívio. A proposta de Enki. Para resolver a crise sem interromper a extração de ouro, Enki propõe a criação de um Lulu, trabalhador primitivo. Ele revela aos líderes que já existe uma criatura no Abzu, um hominídeo,
que pode ser elevada ao padrão Anunnaki através da combinação de suas essências vitais. A sexta tabuleta é um dos capítulos mais cruciais da obra, pois detalha a concepção e o nascimento da humanidade através de experimentos de engenharia genética realizados pelos Anunnaki. Abaixo estão os pontos principais. 1. A revelação de Enki e o dilema ético. Enki revela aos outros líderes a existência de uma criatura selvagem no Abzu que caminha ereta e possui mãos, assemelhando-se aos Anunnaki. Ele propõe que, ao combinar a essência vital extraterrestre com a dessa criatura, poderiam criar um trabalhador primitivo, Lulu, inteligente, para assumir o trabalho exaustivo nas minas. A oposição de Enlil. Enlil opõe-se fortemente, argumentando que a criação de vida pertence apenas ao pai de todo o princípio e que a escravidão fora abolida em Nibiru. A defesa de Enki e Ninmah. Eles argumentam que não estão criando um ser do nada, mas apenas elevando um ser já existente à sua imagem e semelhança. Anu e o Conselho de Nibiru acabam aprovando o plano como uma necessidade de sobrevivência para o planeta. 2. Experimentos na Casa da Vida. Enki, Ninmah e Ningishzida iniciam os experimentos na Casa da Vida no Abzu. Fracassos iniciais. As primeiras tentativas, que utilizavam recipientes de cristal e matrizes de fêmeas terrestres, resultam em seres com graves deficiências, paralisia, cegueira, órgãos disfuncionais e incapacidade de falar. A mudança de estratégia. Enki sugere que a falha pode estar no uso de tecnologia nibiruana pura. Ele propõe usar a argila do Abzu para o recipiente e, mais importante, uma matriz, útero, Anunnaki, para nutrir o óvulo fertilizado. 3. O nascimento de Adamu e Tiamat. Adamu. Ninmah decide oferecer seu próprio útero para o experimento. Após um período de gestação, ela dá à luz um varão perfeito, a quem chama de Adamu, aquele como argila da terra. Para acelerar a produção de trabalhadores, 7 enfermeiras Anunnaki voluntariam-se para carregar outros 7 trabalhadores varões. Tiamat. Percebendo que não podiam usar as mulheres Anunnaki como matrizes eternamente, decidem criar uma fêmea para que os trabalhadores possam procriar entre si. Ninki, esposa de Enki, oferece seu útero, e assim nasce Tiamat, mãe da vida. 4. O conhecimento e a expulsão do Edim. Após crescerem no Edim, observa-se que, embora se acasalem, os novos seres não geram descendência por serem híbridos estéreis. A intervenção de Ningishzida. Ningishzida descobre que faltam 2 ramos, hélices de DNA, na estrutura genética dos terrestres para permitir a procriação. Em uma operação secreta, ele extrai a essência vital das costelas de Enki e Ninmah e a insere em Adamu e Tiamat. Consciência e vergonha. Ao adquirirem a capacidade reprodutiva, Adamu e Tiamat tornam-se conscientes de sua nudez e criam aventais de folhas. A ira de Enlil. Ao descobrir que os seres agora possuem o conhecimento da procriação e ciclos vitais semelhantes aos dos deuses, Enlil fica furioso. Ele ordena que Adamu e Tiamat sejam expulsos do Edim e enviados de volta ao Abzu, onde deverão trabalhar e multiplicar-se longe das cidades dos deuses. A 7ª tabuleta descreve a proliferação da humanidade, as mudanças cósmicas e climáticas que afetaram o sistema solar e as ações de Enki para criar uma linhagem humana mais avançada e civilizada. Abaixo estão os pontos centrais deste capítulo. 1. A proliferação dos terrestres e novas gerações. Após serem expulsos do Edim, Adamu e Tiamat retornam ao Abzu, onde têm filhos gêmeos, que por sua vez se multiplicam rapidamente. Esses trabalhadores primitivos assumem o trabalho pesado nas minas,
liberando os Anunnaki do Apsu de suas penúrias. Ao mesmo tempo, os próprios Anunnaki começam a procriar na Terra. Nanar e Ningal têm os gêmeos Inanna e Utu, representando a terceira geração de deuses no planeta. 2. Perturbações celestiais e a exploração da Lua. O clima na Terra torna-se mais quente e vulcões entram em erupção. Com a aproximação orbital de Nibiru, o sistema solar sofre graves perturbações. Um objeto celestial descrito como um dragão ondulante causa caos, atingindo a Lua e afetando a atmosfera de Marte. Lamu. Missão lunar. Enki e seu filho Marduk viajam à Lua para verificar se ela poderia servir como uma nova estação de passagem, já que Marte estava se tornando inóspito. Embora a Lua se mostre seca e sem ar, Enki fica fascinado com a visão clara do cosmos e permanece lá para realizar cálculos astronômicos. 3. O tempo celestial e as ambições de Marduk. Durante sua estadia lunar, Enki mapeia as 12 constelações e divide o céu em 3 caminhos: o de Anu, o de Enlil e o dele mesmo, caminho de Enki. A promessa a Marduk. Marduk expressa a amargura por ter sido preterido na sucessão e no comando de cidades importantes. Enki o consola, prometendo que seu tempo celestial chegará e que ele terá sua própria estação de supremacia. 4. A fundação de Sipar. Devido à instabilidade em Marte, Anu ordena a construção de um novo porto espacial na Terra, no Edim. Para evitar conflitos entre as linhagens de Enki e Enlil, Anu entrega o comando do novo porto, batizado de Sipar, Cidade Pássaro, ao herói Utu, da terceira geração. 5. O segredo de Enki. Adapa e Titi. Enki observa que os humanos estão se degradando fisicamente e decide, em segredo, criar um tipo superior de humano capaz de inteligência avançada e fala. Concepção e nascimento. Diferente dos experimentos genéticos anteriores, Enki une-se sexualmente a 2 fêmeas terrestres. Dessas uniões nascem Adapa e Titi. O homem civilizado. Adapa mostra-se extremamente inteligente e é criado na casa de Enki, que mantém sua paternidade em segredo, alegando tê-lo encontrado em uma cesta de juncos. Linhagem de Adapa. Adapa e Titi acabam se unindo e geram gêmeos, Caim e Abael, Abel, dando início à linhagem do homem civilizado que será ensinada nas artes da agricultura e do pastoreio. A 8ª tabuleta detalha a jornada de Adapa a Nibiru, a revelação de sua verdadeira origem e o início da agricultura e do pastoreio na Terra, culminando no primeiro fratricídio da humanidade. Abaixo estão os pontos principais. 1. A viagem de Adapa a Nibiru. Por ordem de Anu, Adapa é convocado a viajar para Nibiru, o que gera preocupação em Enlil, que teme que o terrestre obtenha a imortalidade ao consumir os alimentos do planeta. Enki, embora secretamente satisfeito, instrui Adapa a não comer nem beber o que lhe for oferecido lá, alegando que seriam substâncias mortais, enquanto envia seus filhos Ningishzida e Dumuzi como acompanhantes. Durante a viagem espacial, Adapa fica maravilhado e assustado ao ver a Terra diminuir até sumir na vastidão. 2. A revelação da paternidade de Enki. Em Nibiru, Adapa recusa a hospitalidade de Anu, seguindo as ordens de Enki. Ningishzida entrega a Anu uma tabuleta selada de Enki, que revela a verdade. Adapa é filho biológico de Enki, com uma fêmea terrestre. Enki justifica ter proibido Adapa de comer o pão da vida longa, porque ele deveria retornar à Terra para viver e morrer como mortal, servindo como o progenitor do homem civilizado para garantir o sustento através da agricultura. 3. O início da civilização e os filhos de Adapa. Adapa retorna à Terra com sementes de cultivo,
enquanto Dumuzi permanece em Nibiru por um tempo antes de retornar com ovelhas e a essência do pastoreio. Adapa e sua esposa Titi têm filhos gêmeos, Caim e Abel. Ninurta torna-se o mentor de Caim, ensinando-lhe a agricultura. Marduk torna-se o mentor de Abel, ensinando-lhe o pastoreio e o uso da lã. 4. O primeiro assassinato. Caim e Abel. Durante a celebração das primícias, Enki elogia abertamente a oferta de Abel, um cordeiro, o que gera ciúme e ressentimento em Caim. Após constantes disputas por pastos e água, a tensão atinge o ápice no verão. Caim golpeia Abel com uma pedra, matando-o. Titi pressente a tragédia em um sonho e encontra Caim sentado ao lado do irmão morto. 5. Julgamento e exílio de Caim. Marduk exige a morte de Caim, mas Enki, revelando a Marduk que Adapa era seu filho, fazendo de Caim seu neto, pede piedade. Caim é sentenciado ao exílio perpétuo na terra de Errar, leste do Edim, e Ningishzida altera sua essência vital para que ele não possa ter barba. Ele parte com sua irmã Awan para fundar sua própria linhagem em terras distantes. 6. Linhagem de Sati e a ascensão de Enkimi. Adapa e Titi têm mais 30 filhos e filhas, sendo Sati e Sete o herdeiro da linhagem principal. A tabuleta descreve as gerações seguintes, destacando Enkimi, Enoque, que é levado por Marduk em viagens celestiais à Lua e a Marte, registrando os segredos dos céus antes de ser arrebatado permanentemente. 7. A morte de Adapa e Caim. Perto de sua morte, Adapa abençoa Sati e profetiza que a humanidade sobreviverá a uma grande calamidade futura. Ele morre no 8º ano terrestre e é enterrado em sua cidade natal, Eridu. A tabuleta termina relatando que Caim morre em seu exílio, ironicamente atingido por uma pedra que caiu enquanto construía uma cidade. A 9ª tabuleta de O Livro Perdido de Enki relata o agravamento das tensões na Terra, o envelhecimento dos deuses, o casamento de Marduk e a decisão fatídica de permitir o extermínio da humanidade através do dilúvio. Abaixo estão os pontos centrais deste capítulo. 1. O envelhecimento dos deuses e a crise climática. Os líderes Anunnaki, Enki, Enlil e Ninmah percebem com angústia que envelheceram rapidamente na Terra, devido aos ciclos curtos do planeta, em comparação aos de Nibiru. Ao mesmo tempo, o clima terrestre torna-se instável com a aproximação de Nibiru. Pragas, secas e fome assolam a humanidade. Enlil vê esse sofrimento como uma retribuição do destino pela corrupção da missão original. 2. O casamento de Marduk e a revolta dos Ididi. Marduk desafia as normas reais ao decidir se casar com Sarpanit, uma descendente humana de Adapa. Embora Anu permita a união, ele decreta que Marduk nunca mais poderá retornar a Nibiru, perdendo seus direitos sucessórios no planeta natal. Durante a celebração das bodas, 200 Ididi, astronautas de Marte, seguem o exemplo de Marduk e sequestram mulheres terrestres para serem suas esposas, o que enfurece Enlil, que vê a linhagem Anunnaki se perder na abominação. 3. O nascimento secreto de Ziusudra. Enki, em sua natureza promíscua, une-se à esposa do capataz Lumat, Batanash. Dessa união nasce Ziusudra, Noé, um menino de pele branca e olhos brilhantes que não se assemelha aos humanos comuns. Enki mantém sua paternidade em segredo, mas protege e educa o menino em Shurubak, sob os cuidados de Ninmah. 4. A missão de Galzu. Um emissário misterioso chamado Galzu chega à Terra com uma mensagem de Anu. Ele revela um segredo crucial. Os Anunnaki, que permaneceram muito tempo na Terra, não sobreviverão ao retorno a Nibiru, pois seus corpos se adaptaram aos ciclos terrestres.
Gaozu aconselha os líderes a não tentarem voltar e sugere que a vinda dos deuses à Terra foi obra do Criador de tudo, não apenas do acaso. 5. A decisão pelo dilúvio. Os cientistas Anunnaki descobrem que a passagem orbital de Nibiru causará o deslizamento da placa de gelo da Terra Branca, Antártida, gerando uma onda colossal que cobrirá o mundo. O dilúvio. Enlil, aproveitando a calamidade, propõe deixar a humanidade perecer e obriga todos os líderes a jurarem solenemente que não avisariam os humanos nem interfeririam no desastre. 6. Preservação da semente de vida. Embora impedido pelo juramento de salvar os humanos, Enki, com a ajuda de Ninmah e Ningishzida, começa a coletar essências vitais e ovos de vida de todas as criaturas da Terra para preservá-los da extinção. A tabuleta termina com os Anunnaki evacuando os assentamentos e reunindo-se em suas naves espaciais em Sipar, aguardando com ansiedade e pesar o início da destruição. A 10ª tabuleta narra os eventos dramáticos em torno do Grande Dilúvio, a sobrevivência da humanidade e o início da reconstrução da Terra pelos Anunnaki. Abaixo estão os pontos centrais deste capítulo. 1. A visão de Enki e o plano de salvação. Enquanto os Anunnaki aguardavam o dilúvio em Sipar, Enki recebeu uma visão-sonho do emissário Gaozu. Gaozu revelou que, embora o dilúvio fosse o destino, a sobrevivência da humanidade estava nas mãos de Enki, instruindo-o a salvar seu filho Ziusudra através da construção de uma embarcação submersível. Ao despertar, Enki encontrou uma tabuleta de lápis lazuli materializada ao lado de seu leito com o desenho e as medidas exatas do navio. 2. O subterfúgio e a construção do navio. Para não quebrar o juramento de silêncio imposto por Enlil, Enki dirigiu-se à cabana de juncos de Ziusudra e falou com a parede, instruindo-a para que Ziusudra construísse o navio, abandonasse seus bens e reunisse sua família e a semente de tudo o que é vivo. Ziusudra seguiu as ordens, dizendo ao povo da cidade que Enlil estava furioso com ele e que ele partiria para os domínios de Enki, no Abzu. A embarcação foi selada com betume em 7 dias. Ninagal, filho de Enki, foi designado como navegador e trouxe consigo as essências vitais e ovos de vida coletados por Enki e Ninmah. 3. A catástrofe do dilúvio. O dilúvio foi desencadeado pela aproximação de Nibiru, cuja força gravitacional fez com que a placa de gelo da Terra Branca, Antártida, deslizasse para o oceano, criando uma onda colossal que cobriu o mundo. Do alto de suas naves espaciais, os Anunnaki observaram com angústia e remorso a devastação da vida na Terra. Após 40 dias de chuvas e o recuo das águas, o navio de Ziusudra pousou no Monte Arrata. 4. A fúria e o perdão de Enlil. Ao descer na montanha e encontrar sobreviventes, Enlil ficou enfurecido, acusando Enki de quebrar o juramento. Enki defendeu-se revelando que Ziusudra era seu filho e relatando a visão de Gaozu. Ninurta e Ninmah convenceram Enlil de que a sobrevivência da humanidade era a vontade do Criador de tudo. Enlil acabou por abençoar Ziusudra e sua esposa, instando-os a repovoar a terra. 5. Reconstrução e novas fontes de ouro. Com as antigas cidades enterradas sob o lodo, os Anunnaki estabeleceram uma base temporária no lugar de aterrissagem, Baalbek, que permaneceu intacto. Eles recuperaram sementes de Nibiru escondidas em uma câmara selada para restabelecer a agricultura. Como as minas de ouro do Abzu haviam desaparecido, Ninurta descobriu ouro em abundância nas terras além dos oceanos, América do Sul, onde também encontrou outros humanos sobreviventes da linhagem de Kei-In. 6. Novas instalações e a paz de Ninmah.
os líderes decidiram construir um novo porto espacial na península do Sinai. Ningish-Zida projetou 2 grandes montes artificiais, pirâmides, para servirem como balizas de navegação, conhecidos como Ekur. Próximo a eles, foi esculpido um monumento com o corpo de um leão e o rosto de Ningish-Zida, a esfinge. Para resolver as rivalidades crescentes entre os clãs, Ninmah, agora chamada de Ninharsag, atuou como pacificadora. As terras foram divididas, o leste para o clã de Enlil e a terra de tom escuro, Egito, África, para o clã de Enki, com Marduk como senhor desses domínios. A 11ª tabuleta narra um período marcado por intensas rivalidades familiares entre os clãs de Enki e Enlil, tragédias amorosas e guerras que envolveram o uso de tecnologias avançadas e culminaram no exílio de Marduk. Abaixo estão os pontos centrais deste capítulo. 1. Paz inicial e a disputa entre Assar e Satu. Após o dilúvio, a terra começou a ser repovoada com a semente de vida preservada. A península do Tilmun foi declarada zona neutra e concedida a Ninharsag, antiga Ninmah. No entanto, a trégua foi quebrada por conflitos internos no clã de Enki. Os netos de Marduk, Assar, Osíris e Satu, Set, casaram-se com filhas de líderes Sididi e entraram em disputa pela sucessão das Terras Escuras, Egito. Satu, instigado pelo sogro Shamgás, armou uma armadilha em um banquete, trancando Assar em um ataúde e lançando-o ao mar, onde ele morreu. 2. A vingança de Horon. Asti, Ísis, esposa de Assar, extraiu a semente de vida do marido morto para conceber um herdeiro e vingador. Horon. Poto-Horus. Horon foi treinado por Dibil no uso de armas de ferro e tecnologias de voo. Em uma batalha aérea épica sobre o Tilmun, Horon derrotou Satu, que foi capturado e sentenciado a viver cego entre os Ididi, enquanto Horon assumiu o trono de seu pai. 3. O Porto Espacial Alternativo. Preocupado com as ambições de Marduk e o avanço dos Igidi sobre as instalações espaciais, Enlil ordenou que Ninurta construísse secretamente um porto espacial alternativo nas terras além dos oceanos, América do Sul, perto de um grande lago, para garantir o envio de ouro a Nibiru. 4. A tragédia de Dumuzi e Inanna. Dumuzi, o filho mais jovem de Enki, e Inanna, neta de Enlil, apaixonaram-se profundamente, e seus líderes esperavam que essa união trouxesse paz definitiva entre os clãs. No entanto, Marduk, temendo as ambições de poder de Inanna, instigou sua irmã, Gestinanna, a seduzir Dumuzi para criar um escândalo sucessório. Dumuzi, atormentado por pesadelos e temendo a prisão por Marduk, tentou fugir, mas escorregou em rochas próximas a uma catarata e morreu afogado. 5. A descida de Inanna e a Grande Guerra. Consumida pela dor e fúria, Inanna desceu ao mundo subterrâneo para recuperar o corpo de Dumuzi, onde foi morta por sua irmã Ereshkigal, mas posteriormente ressuscitada por emissários de Enki. Após retornar, Inanna exigiu a morte de Marduk e lançou uma guerra devastadora contra o clã de Enki, utilizando armas de brilho e destruição massiva. 6. O cerco ao Ekur e o exílio de Marduk. Marduk refugiou-se no Ekur, a Grande Pirâmide, transformando-o em seu último baluarte. Ninurta conseguiu entrar na estrutura através de uma entrada secreta, e os líderes do clã de Enlil decidiram selar a pirâmide com blocos de pedra para enterrar Marduk vivo. Após súplicas de Sarpanit, esposa de Marduk, e de seu filho Nabu, os deuses aceitaram poupar sua vida em troca do exílio perpétuo. Ningish-Zida, conhecedor dos planos da pirâmide, liderou o resgate de Marduk através de um conduto superior esculpido nas rochas. Marduk partiu para uma terra sem retorno. 7. Reorganização das terras.
Após o conflito, Ninurta desmantelou os cristais de poder do Ekur e derrubou sua pedra de ápice. Enlil, então, redistribuiu o senhorio das terras. Ningishzida assumiu o domínio das terras de Marduk, Egito, enquanto outras regiões foram confirmadas para os filhos de Enlil e Enki. O capítulo termina com o anúncio de que o rei Anu e sua esposa Antu visitariam a terra uma última vez. A 12ª tabuleta narra a reconstrução da terra após o dilúvio, a visita final de Anu, a revelação sobre o destino e a divisão da humanidade em 3 grandes regiões de civilização. Abaixo estão os pontos principais deste capítulo. 1. A reconstrução e a visita de Anu e Antu. Após o solo secar, os Anunnaki começaram a reconstruir suas moradas no Edim, Sumer. Eridu e Nibruki foram refundadas sobre o lodo. O rei Anu e sua esposa Antu realizaram uma visita memorável à terra, sendo recebidos com grandes banquetes e celebrações. Durante o encontro, notou-se um contraste melancólico. Embora os pais fossem mais velhos em anos de Nibiru, Shars, eles pareciam mais jovens que seus filhos, Enki, Enlil e Ninhursag, cujos corpos haviam envelhecido rapidamente devido aos ciclos curtos da Terra. 2. O mistério de Gaozu e o destino. Um dos momentos mais profundos da tabuleta ocorre quando Enki e Enlil revelam a Anu a existência do emissário Gaozu, que os instruiu a permanecer na Terra e a salvar a semente da humanidade. Para surpresa geral, Anu afirma nunca ter enviado tal emissário. Os líderes concluem que Gaozu era um enviado do Criador de tudo e que eles não passavam de marionetes ou emissários de um destino superior que desejava a preservação da humanidade. 3. A criação das 3 regiões de civilização. Com a partida de Anu, os Anunnaki decidiram organizar a humanidade em 3 regiões distintas para lhes transmitir conhecimento e civilização. Primeira região, o Edim-Chi-Sumer, sob o domínio de Enlil e seus filhos. Foi onde começou a primeira civilização humana e a realeza rotativa. Segunda região, a Terra dos 2 Estreitos, Egito, concedida a Enki e seus filhos. Terceira região, o Vale do Indo, concedida a Inanna. Quarta região, a Península do Sinai, consagrada apenas aos Anunnaki para as instalações espaciais. 4. Marduk e a Torre de Babel. Marduk, embora perdoado por Anu, manteve-se rebelde por não aceitar o senhorio de Inanna. Ele tentou estabelecer seu próprio porto espacial ilícito, construindo uma torre no Babili, Babilônia. Para impedir Marduk, os Enlilitas destruíram a torre, e Enlil decidiu confundir as línguas da humanidade, dispersando os povos para que não houvesse unidade sob o comando de Marduk. 5. Marduk como Ra e o exílio de Ningishzida. Após o fracasso em Babili, Marduk dirigiu-se à segunda região, Egito. Lá, entrou em conflito com seu irmão Ningishzida, Thoth, que administrava a terra. Marduk expulsou Ningishzida para terras longínquas, as Américas, e declarou-se o Deus Supremo, adotando o nome de Ra. Ele alterou a escrita, a contagem do tempo, e iniciou os reinados faraônicos para apagar a memória dos deuses anteriores e centralizar o culto em si mesmo. 6. Inanna e o roubo dos Mes. Inanna, insatisfeita com o progresso lento de seus domínios, urdiu um plano para elevar sua cidade, Uruk. Ela seduziu Enki em um banquete e, aproveitando-se de sua embriaguez, roubou os Mes, fórmulas divinas da civilização, para transferir o poder e o conhecimento para seu próprio povo. A tabuleta termina descrevendo as tensões crescentes e a fragilidade da paz entre os deuses à medida que a humanidade floresce em diferentes línguas e culturas. A 13ª tabuleta relata o declínio final da missão Anunnaki na Terra, marcado por ambições de imortalidade, disputas astronômicas
e uma catástrofe nuclear imprevista. Busca pela imortalidade. A narrativa começa com Inanna, que, insatisfeita com seus domínios, passa a alegar que possui o poder de conferir a imortalidade após o herói Banda retornar vivo de uma situação de morte aparente. Esse desejo de vida eterna motiva o rei Gilgamesh a buscar Ziusudra e a planta da juventude, embora ele acabe falhando em sua missão de vencer a mortalidade. A supremacia de Marduk. Marduk, agindo como Ra na segunda região, fortalece sua influência ao prometer aos seus seguidores uma vida no planeta imperecível e ao declarar que a Era do Carneiro, seu signo zodiacal, finalmente começou. Para contestar Marduk, Ningishzida constrói observatórios de pedra para provar que a Era do Touro de Enlil ainda permanecia, enquanto as guerras e a confusão das línguas desestabilizam as terras. A profecia de Gaozu. O emissário Gaozu aparece em uma visão-sonho para Enlil, profetizando uma calamidade futura e instruindo-o a escolher um homem digno, Ibru-um, Abraão, para liderar a sobrevivência da humanidade civilizada. As armas de terror. Diante do avanço dos exércitos de Nabu para capturar o espaço-porto, o Conselho dos Deuses decide, apesar da oposição de Enki, liberar as armas de terror, armas nucleares, para impedir a vitória de Marduk. No ano 1736 da conta terrestre, Ninurta e Nergal atacam o espaço-porto e as cidades pecadoras do vale, transformando-as em desolação. O vento maligno. A explosão gera uma nuvem radioativa chamada vento maligno, que sopra do oeste para o leste, trazendo a morte silenciosa para todo o Sumer, matando pessoas e gado e envenenando as águas. Curiosamente, a Babilônia, onde Marduk havia declarado sua supremacia, é a única cidade poupada pela nuvem letal, o que Enki interpreta como um sinal do destino para o triunfo de seu filho. A 14ª tabuleta encerra a narrativa das memórias de Enki, focando nas consequências imediatas da catástrofe nuclear e nas reflexões finais sobre o destino da missão Terra. Abaixo estão os pontos centrais deste capítulo final. 1. A sobrevivência da Babilônia e a supremacia de Marduk. Após a nuvem radioativa, vento maligno, devastar o Sumer, os líderes Anunnaki observam que Babili, Babilônia, o centro escolhido por Marduk, foi a única cidade poupada pela calamidade. Enki interpreta esse fato como um presságio divino inequívoco de que seu filho Marduk estava destinado à supremacia na Terra. Diante disso, Enlil revela finalmente a Enki o segredo sobre as visões de Gaozu, admitindo que guardou as profecias para si mesmo por não saber se eram alucinações ou mensagens reais do Criador de tudo. 2. A aceitação de Enlil e a partida. Enlil reconhece que a vontade do Criador prevaleceu sobre as decisões dos deuses e aceita o triunfo de Marduk. Ele decide transferir a fila de 50, o posto de sucessão que originalmente seria de Ninurta, para Marduk. Enlil e Ninurta anunciam que não se interporão mais no caminho de Marduk e partem para as terras além dos oceanos, Américas, para concluir a missão de extração de ouro necessária para a sobrevivência de Nibiru. 3. Reflexões sobre fado e destino. Em uma conversa final e emocional, os irmãos Enki e Enlil refletem sobre seus êxitos e fracassos. Eles questionam se as coisas poderiam ter sido diferentes se não tivessem ouvido Gaozu ou se tivessem detido a missão durante o motim no Abzu. Enki pondera se o que ocorreu na Terra é um reflexo do que aconteceu em Nibiru e se a humanidade, criada à imagem e semelhança dos Anunnaki, repetirá os mesmos erros dos deuses. 4. O legado e o registro para a posteridade. Enlil parte,
deixando Enki sozinho com seus pensamentos. Enki conclui que o passado é o futuro e que a história se move em ciclos. Para evitar que os erros sejam esquecidos, ele decide tomar nota de todos os acontecimentos, desde o início em Nibiru até o presente na Terra, para que sirvam de guia e profecia para as gerações futuras. A tabuleta termina confirmando que as palavras foram ditadas por Enki e registradas fielmente pelo escriba mestre Endubsar, concluindo assim o livro de testemunhos do passado e previsões do futuro.